Opa, hoje a gente vai falar um pouco sobre Offline First. E o que é o Offline First? Vamos abrir aqui o navegador para dar uma ideia para vocês. O Offline First é quando a gente cria um projeto, um aplicativo, com o objetivo dele já ser offline. Como, por exemplo, vamos pegar aqui um banco de dados, Realme DB. Esse Realme DB é um banco de dados para usar como, por exemplo, no React Native, para a gente ter esse acesso offline das aplicações. Mas quando que realmente faz sentido eu ter uma aplicação offline? Se você for pensar, por exemplo, um YouTube. O YouTube ele não faz sentido eu ter offline. Óbvio que agora com a parte de premium do YouTube você pode baixar vídeos, aí já faz um certo sentido ele funcionar offline. Mas a ideia do YouTube em si de se ver vídeo não faz muito sentido ter essa funcionalidade offline. Então é algo que tem que ser pensado desde o começo. Quando a gente está com uma ideia de desenvolver um aplicativo que já tem uma parte offline, a gente tem que pensar como que a interface vai se adaptar naquele modelo offline. De como, por exemplo, a gente tem que trabalhar com a parte de Optimist UI. Vamos ver se Optimist UI. O que é essa Optimist UI? É tipo é tipo quando for entregar o resultado para o usuário, ele já tem que ele tem que fingir que vai dar tudo certo. Como por exemplo, no WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem, aqui tá mostrando como é uma mensagem de aplicativo, ele já retorna pra gente que a mensagem foi enviada, mesmo que ela não tenha sido enviada. Como por exemplo no WhatsApp, ele fica aquele reloginho que vai estar aguardando essa enviada, mas já teve o retorno pro usuário que aquela mensagem foi enviada, mas o usuário não recebeu, mas a interface se adaptou para ser recebido aquela informação. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele já tem uma imagem que ele manda. E no caso, se a situação tivesse sem internet, você pode ver aqui que ele mostra, ó. Ele enviou a mensagem e aí depois de um tempo ele foi enviado. No caso, ele não ficaria enviado caso não tivesse internet. Então, isso que é a interface otimista. Ele retornou para o usuário uma resposta de que aquela mensagem realmente foi exibida. E essa é a maneira que a gente tem que trabalhar quando a gente vai trabalhar com Offline First. Vamos ver aqui. Offline First React Native, que é o que a gente trabalha aqui na Unilabs. A gente vai trabalhar com essa parte offline do aplicativo. E existem vários bancos de dados que a gente pode utilizar para para salvar esses dados offline, para salvar no celular do usuário. A gente pode usar até o Async Storage, que é muito utilizado no React Native. Ele é um pouco mais limitado, porque o Async Storage ele é da própria biblioteca do React Native. Mas ele tem uma limitação de que com ele a gente não pode fazer queries muito complexas. A gente não pode fazer um map naqueles dados. A gente só pode, tipo, salvar esses dados e depois retornar para o usuário. Isso acaba limitando um pouco se você for trabalhar mesmo com essa parte offline. Se for apenas uma funcionalidade simples, algo do tipo, até faz sentido. Se for pensar numa aplicação mais escalável, vão ter mais telas que vão ter funcionalidades offline, o Async Storage não faz tanto sentido. Em particular, eu gosto do Watermelon DB, que obviamente é um banco de dados offline. É um dos que eles têm uma documentação muito boa. Deixa eu ver aqui na documentação deles. Ele tem a parte de sync aqui, vamos abrir a documentação. Que a documentação deles funciona muito bem com a parte de criar esquemas na nossa aplicação. A gente cria um esquema de como a gente quer a nossa tabela. Por exemplo, aqui posts, aí tem title, subtitle. A gente pode trabalhar com a parte de migrations. A gente tem migration aqui. Aqui, migrations. Tem a parte de migration que a gente pode criar, que a gente tem que passar dentro de uma instância do SQLite. Por baixo dos panos, esse Watermelon é trabalhado com SQLite. Aí nela que a gente pode criar as migrations, pode criar a versão, pode criar... A gente trabalha muito com versionamento aqui nesse banco de dados. A gente tem toda a parte aqui de relacionamentos, a gente pode trabalhar conectando em componentes. A gente pode passar esses atributos que estão armazenados no banco de dados para componentes. A gente tem parte que a gente pode dar clear na cache do usuário. Essa é uma das opções melhores. Para quem não curte muito esse Watermelon, também tem a parte do HelmDB, que foi comprado pela MongoDB. E aqui eles são um dos melhores bancos de dados offline que tem. Eu prefiro o Watermelon, mas esse aqui também é muito bom e vai da escolha de cada um, né? Vai também dependendo da aplicação que você está utilizando. Mas no caso eu prefiro bastante aquele Watermelon. A gente tem... Pegar um quick start aqui. React, GraphQL. Aqui ele já criou uma estrutura. Vamos ver se ele... Aqui ele já tá dando um login. Passando as credenciais do Helm. Passando e-mail password. Aqui já passava os dados. Quando ele tá logado. Mas é bem útil esses bancos de dados quando a gente quer fazer uma aplicação. Que, por exemplo, um aplicativo que faz muito sentido, como eu mostrei ali para vocês, é o WhatsApp. Que sempre trabalha com essa parte de interface otimista. Sempre retornar para o usuário que alguma coisa foi feita, não simplesmente não acontecer nada e só acontecer quando o usuário se conectar na internet. Porque a questão da internet
ela pode acontecer de o usuário ter se desconectado da internet em um curto período de tempo. Por exemplo, tá andando de carro e aí chegou algum momento que a internet do usuário parou de funcionar. Então tem que ser reconectado e tem que ser mandado um retorno pro usuário de que aquilo realmente foi feito. Então é assim que a gente trabalha com offline first e é uma das coisas que a gente vai acabar trabalhando demais no desenvolvimento mobile, que é muito utilizado hoje em dia, porque muitas interfaces realmente podem ser utilizadas na parte offline. Aqui tem um exemplo de notas e você tem que saber como trabalhar com os dados, por exemplo. Se você, digamos que você fez uma alteração no que duas pessoas têm acesso ao mesmo documento de texto e uma pessoa altera esse texto quando está offline. E a outra pessoa que não tá, que tá com a internet alterou ao mesmo tempo esse dado. E quando voltar, o que vai acontecer dessas ações? O que vai acontecer? Qual que vai prevalecer? Qual pessoa que editou que vai prevalecer aquele dado? Muitos aplicativos usam não lembro o nome aqui ao certo, mas é o último que fez a ação é o que vai ser prevalecido. Por exemplo, eles usam muito o horário que foi aplicado, então o que foi usado por último é o que vai ser aplicado àquela edição. Mas é muito interessante dar uma estudada sobre isso em programas de texto, como Notion, Google Docs, coisa assim que tem parte de compartilhamento de usuários dentro de um arquivo de texto. É bem interessante estudar essa parte. Aqui um pouco mais das confirmações que tem de alguns aplicativos. Isso aqui seria a Optimist UI que eu expliquei para vocês. Que ele mostra um status por usuário independente se ele está com internet ou não. Que é algo que seria quase obrigatório da gente utilizar dentro de uma aplicação offline. E por fim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um vídeo bem simples, falando um pouquinho só sobre Offline First. E é isso, galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que estão na descrição. Nós temos o nosso podcast, onde nós falamos sobre notícias de tecnologia, programação. E é isso. Valeu, devs. Falou.